É, Tiago, vamos trazer o tema aí que você queria tanto na falar. verdade não é bem um tema, né? Na verdade é uma notícia aí que está mexendo com Brasília, com os ânimos da direita, com os ânimos da E eu esquerda. acho que não vai dar em nada, Eu Rogério. também acho que não vai dar em nada não, mas Como o Brasil só terminou tudo para em pizza. só para poder trazer aqui também para poder elucidar tanto ao povo que é adepto a Bolsonaro quanto ao povo que é adepto ao Lula. Bom, está se falando muito aí nesses dias sobre alterações na lei da ficha limpa, né? Bom, essa lei é o seguinte, essa lei ela foi criada em 1990, né? Um pouquinho depois da Constituinte. Da ficha ali foi em 1990? 1990. Não sabia disso não. Logo que as regras eram bem mais suavizadas, né? Uhum. E aí Achei essa que lei ela era foi alterada em recente. 2010. E aí sim, em 2010 foram criadas regras bem mais rigorosas para sim. poder se punir aí políticos que tenham sido condenados por corrupção. E entre as punições é o famigerado tempo de inelegibilidade de 8 anos. Uhum. Né? Isso é o que está sendo discutido hoje. Isso é o que está né? sendo discutido hoje. E aí o que acontece? Existe um projeto de lei cuja autoria é do deputado federal Bibo Nunes, ele é do PL, Partido Liberal lá do Rio Grande do Sul, mesmo partido do Bolsonaro. É o partido do Bolsonaro. Exatamente. E dentre uma das coisas que o projeto de lei quer fazer é reduzir o tempo de inelegibilidade de 8 anos para 2. E esse período de inelegibilidade seria para poder atender aí a políticos condenados. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral ele tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos, entendendo que ele cometeu abuso de poder. Né? Quando ele chamou os embaixadores. Quando ele chamou os embaixadores aqui em julho de 2022 para poder conversar. Foi um pouquinho antes das eleições. Uhum. Né? Lógico que ele tinha a outorga para fazê-lo. A prerrogativa do cargo permitia isso. Exatamente. Né? Só que aliás, antes disso, alguém tinha feito, né? Um ministro tinha feito... Exatamente. Acho que o ministro das Relações Exteriores. Não, do TSE. Foi do TSE? Acho que foi o ministro do TSE, acho que era o presidente na época, não me lembro. Era o Luiz Roberto Barroso. Acho que era o Barroso. Acho que foi o Barroso, não me lembro agora. Vou nem falar o nome, mas um ministro chamou, fez a mesma coisa com ele, nada aconteceu. Uhum. Exatamente. E não era a prerrogativa do cargo dele fazer isso. Exato. Bom, e aí o que aconteceu? Parlamentares e aliados a Bolsonaro aí enxergam nesse projeto uma chance de viabilizar a candidatura do ex-presidente nas próximas eleições, agora em 2026. Curioso que foi a própria direita que votou nisso aí, né? Exatamente. A própria direita votou na época, lá em 2010, essa rigidez. Propondo essa rigidez e agora ela quer desfazer. Isso já aconteceu no passado, já. Né? Como com o Fernando Henrique, por exemplo, que até a época do Fernando Henrique não se permitia reeleição. E aí a toque de caixa muito rápido e por muito lobby conseguiu ali aos 45 do segundo tempo a aprovação para poder ser feito, para poder permitir a reeleição no país. Exatamente. E aí essa proposta aí de alteração dessa questão da lei da ficha limpa, né? Ela ganhou força após o presidente da Câmara dos Deputados agora, o que foi eleito agora, o Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, ele sinalizou, né, de que considera também 8 anos para a questão da punição ser um tempo muito extenso. E aí, nisso aí, os deputados do PL já enxergaram, opa, dá para a gente ver se passa esse projeto de lei aí. Só que aí tem um porém, o STF provavelmente vai barrar a mudança, né? Tem uma ala do tribunal, não vou falar nomes aqui, mas aí as pessoas que estão ouvindo já vão saber de quem a gente está falando, entende que essa flexibilização da legislação ela pode ser considerada inconstitucional pelo fato de enfraquecer o princípio de moralidade e de integridade eleitoral. Ou seja, eles vão enxergar o seguinte, se a gente diminuir para 2 anos, a gente vai estar corroborando com os corruptos. É o que eu acho também. Assim, eu vou fazer até uma analogia a drogas. Eu também acho que 8 anos é plausível. Se cometeu crime, se cometeu alguma coisa errada, tem que pagar por isso. Sim. Doa quem doer. Doa em quem doer. Né? Porém, talvez pudesse ser vista fragmentos disso daí. Então, por exemplo, crime XPTO, 2 anos. Corrupção assim, passiva, 4 anos. Corrupção passiva, mais não sei o quê, 2 ou 3 processos somados, dá 8 anos. Talvez pudesse fazer isso. Eu vou fazer uma analogia às drogas. Por quê? O político, ele vive da política, por isso ele é político.
Então você está tirando dele o trabalho dele, que é a política. E muitas das vezes talvez ele nunca mais volte a ser político. Então vamos pensar na questão do doping, né, no esporte. O jogador de futebol, quando ele é pego com maconha no corpo, cocaína, que é considerado drogas recreativas, ele tem a mesma punição do que aquela pessoa que tomou testosterona para ganhar, para ter objetivos de estar à frente dos seus adversários. Então, muitas das vezes, eles ficam sem poder jogar por 1, 2, 3 anos, ou mesmo são banidos dos esportes quando há reincidência. E a gente está falando de alguém que, muitas das vezes, começou lá de baixo, que já não tem uma boa formação e que pode perder seu ganha-pão de um dia para o outro. E o que é o curioso nessa história? Não existe no dumping, por exemplo, uma diferenciação entre droga recreativa e droga para aumento de performance. Está tudo no mesmo bolo. Mas eu vou trazer os dois lados da moeda, se me permite. A questão é, numa droga recreativa como maconha e cocaína, por exemplo, só quem está se ferrando é o próprio jogador. Exato. Né? Além de não estar ganhando nada, ele tá danificando o seu corpo. Né? E ele vai ter a mesma punição daquele atleta que usou testosterona, que usou inibidores de apetite, entre outras coisas, para aumentar a sua performance. Então, muito se discute nesse sentido. Se poderia existir uma flexibilização. Porque um jogador que usou uma droga recreativa, ele não está precisando de punição. Ele está precisando de orientação, de apoio, no pior momento da vida dele, naquilo que ele escolheu para viver. E você tirar a única felicidade dele, pode jogar ele de cara para as drogas. Né? Então, assim, se a gente fazer uma analogia a essa questão, a punição é muito severa para alguns tipos de situações que não é isso tudo, como, por exemplo, fazer uma reunião. Não se sabe exatamente o que aconteceu, é prerrogativa do cargo, todo mundo faz isso, e por algum motivo, que sabe-se lá como, e o detalhe sobre isso, transformou ele elegível por 8 anos, que é o ganha-pão dele, né? Que é o trabalho dele, uma vez que ele, de fato, ele é capitão, mas há mais de 30 anos ele é político. Né? Então, é uma punição muito severa. Na questão, como eu falei, né, existem dois lados da moeda, então assim, eu falei um ponto neutro da situação. Mas vamos falar por que deve ser tão rigoroso, e talvez seja o fato de levar essa rigidez toda para essa lei. Novamente fazendo a analogia ao doping. Existem duas questões aí. São pessoas, seja o político, presidente, o vereador, seja o que for, ou seja um jogador de futebol ou de basquete, são pessoas influentes, que muitas vezes são ídolos de outras pessoas. Então, precisam ter uma imagem ilibada. É referência a muita gente. Então, o cometimento de algum crime, seja mancha a imagem da pessoa, mancha a imagem da pessoa e faz com que a geração que está assistindo e tudo mais perceba que não é isso tudo o ídolo dele. E o outro lado também da moeda, assim como na questão da corrupção, muitas das vezes a corrupção e o doping e a droga já está tão evoluído que você nem sabe o que você vai descobrir daqui a pouco. Exatamente. Então, por isso tem que ser muito severo, porque quando se descobre, já está muito evoluído. Né? O cara, tinha um comitê que fazia um doping, que já estavam há 15 anos fazendo aquilo, e o Comitê Olímpico só foi descobrir mais de 15 anos depois que aquilo era no doping. Né? Então, por isso que às vezes tem que ser muito severo hoje, porque o que está sendo descoberto hoje, eles já estão fazendo há muito tempo. E o crime também pode estar nesse sentido. Verdade. Uma boa analogia. Bom, para a gente poder resumir, que o nosso apitozinho já apitou aqui, o negócio é o seguinte: se essa proposta ela for aprovada, né, da redução do tempo de inelegibilidade, a redução, essa redução de prazo para 2 anos, né, como propõe o projeto, ela não atinge condenações retroativas, ou seja, ela não pode retroagir a condenações passadas, só as condenações futuras após a aprovação da lei. Pra ele. Exatamente, ou seja, dessa forma não vai beneficiar Bolsonaro. Então ele não é beneficiado com essa... Ele já tem que pensar em quem ele vai substituir, porque para ele está muito difícil. E aí entra algumas questões, não vai dar tempo da gente falar, mas depois a gente pode falar sobre isso. Tem alguns nomes que são cogitados aí na direita, né? Tarcísio, entre outros, mas
Acho que o Tarcísio, por exemplo, eu não acho que ele seja hoje um bom Não nome. seria o melhor nome agora. Não porque ele não poderia ganhar, ele poderia até ganhar, só que ele tem mais um governo pela frente. Então ele pode se candidatar novamente ao governo e provavelmente ganhar e ser um excelente nome para depois dessas eleições para presidente. Agora não, dentro da direita tem políticos que já não podem mais se reeleger. É. O Zema, por exemplo, de Minas Gerais, entre alguns outros políticos também que não podem mais se reeleger, seriam excelentes nomes. E formar uma chapa forte nesse sentido. Sim. Agora, quem está no seu primeiro mandato não deveria participar desse pleito agora, porque isso estou falando se eu fosse um consultor estratégico da direita. Uhum. Né? Se eles querem fortalecer a base, deixa quem está no primeiro mandato continuar para tentar pegar o segundo mandato. Quem está no segundo mandato forma uma coalizão e aí faz o jogo de xadrez para acontecer. Exatamente. Bom, pessoal, então o tema era esse. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que está sendo muito conjecturado aí nas redes sociais. Ih, Bolsonaro vai voltar em 2026, vai ganhar. Não é bem assim, não. Tá?